Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar, de te engrandecer, Senhor, de dizer, meu Deus, o quanto precisamos de Ti, o quanto somos totalmente dependentes de Ti, Pai amado. Sem Ti, meu Deus, não somos nada, Pai amado. Sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. É o Senhor que move os nossos dias, meu Deus. Pai, nos ajude. Nos ajude contra o pecado deste mundo, meu Deus. Nos ajude, Pai, a permanecer no Teu caminho, meu Deus. Nos ajude a trilhar o Teu Evangelho, Pai amado. Nos ajude, Senhor, a levar a Tua palavra, Pai amado. Principalmente, Pai amado, para aquelas pessoas que ainda não ouviram de Ti, Senhor. Aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Pai amado. Que através, Senhor, desse devocional, Tua palavra, Senhor, possa ser conhecida, Pai amado. E mais do que conhecida, meu Deus, possa ser aceita, meu Deus, por aquelas pessoas, Pai amado. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, possa convencê-las, Pai amado. Que essas pessoas possam fazer de Ti o único Deus da vida delas, Pai amado. E aquelas pessoas, meu Deus, que Te conhecem, mas estão distantes de Ti, Senhor. Que através desse devocional, meu Deus, que essas pessoas possam ter um ânimo, Senhor, e voltar para Ti, Senhor. Voltar para a verdade, para o caminho, para a vida, meu Deus. Pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Não tem como chegar a Ti se não for através do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus. Então, Senhor, que essas pessoas possam voltar para Ti o quanto antes, meu Deus. Porque em breve Teu Filho Jesus Cristo voltará a esta terra para buscar os Teus, meu Deus. Te agradecemos, Pai amado. Te agradecemos pela Tua misericórdia. Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada dia em nossas vidas. Tua misericórdia que é infinita, Pai amado. E não merecíamos, Senhor, a Tua misericórdia. Mas Tu nos dá de bom grado, Tu nos dá por amor, Senhor. Um dia Tu nos deu o Teu Filho Jesus Cristo para morrer para morrer pelos nossos pecados, Senhor, para nos tirar da escravidão do pecado, Pai amado. É sempre bom lembrar disso, Pai amado, para saber de onde viemos, Pai amado, para saber o que somos hoje, Senhor, para saber como tudo aconteceu, Senhor, que antes éramos Teus inimigos, mas o Senhor nos fez teus amigos, Senhor. E melhor do que Teus amigos, os Teus filhos, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha bênção, por tamanha misericórdia, por tamanha graça, Senhor. Graça é essa que é imerecida, meu Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos pro estudo, continuar o estudo. E chegamos ao último tópico desse estudo. Vamos relembrar os tópicos anteriores. A introdução foi o processo do mestre, que é o nome
do estudo. Aí veio o primeiro tópico, que se chama Caminhando os Passos do Filho. Ontem vimos os detalhes e bastidores. E hoje vamos ver o último tópico, que é criados para Deus, moldados por Ele. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E o estudo começa assim: Jesus foi sonhado por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele veio com um propósito específico, e tudo em sua vida foi alinhado ao plano do Pai. O mesmo acontece conosco. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, declara: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Por mais que as Escrituras não relatem cada detalhe da vida de Jesus, sabemos que cada momento contribuiu para aquilo que ele cumpriria no ministério. E isso nos aproxima dele. Se ele, sendo Deus, passou pelo processo, quanto mais nós precisamos abraçar o caminho que Deus preparou. Ele conhece nossos bastidores, nossas lutas silenciosas e nossos dias comuns. Portanto, nunca subestime os seus processos. Nunca ache que seus dias sem grandes feitos são dias desperdiçados. Cada fase, cada dificuldade, cada aprendizado é parte da história que Deus está escrevendo em você. Assim como Jesus foi moldado para que Deus agisse através dele, nós também somos preparados diariamente para sermos instrumentos do reino, seja no palco, seja no bastidor, seja no extraordinário ou no ordinário. Amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. Vinte e 29 de maio. E o devocional de hoje é referente a Salmo 45. Salmo 45, versículo 7.
Vamos ler o versículo 6 e 7, para entender melhor o contexto. Salmo 45, versículos 6 e 7. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidades ao Senhor do que a qualquer outro rei. Esse salmo é canção para o casamento do rei. Salmo de Davi. Isso mesmo. E o devocional diz assim: Irai-vos e não pequeis. Dificilmente pode haver bondade num homem. Se ele não tiver raiva do pecado, aquele que ama... Vou iniciar de novo. Irai-vos e não pequeis. Dificilmente pode haver bondade num homem, se ele não tiver raiva do pecado. Aquele que ama a verdade deve odiar cada falsidade. Como nosso Senhor Jesus odiou o pecado quando lhe sobreveio a tentação. 3 vezes ela assolou em formas diferentes, mas sempre o encontrou dizendo: Retira-te, Satanás. Ele odiava o pecado nos outros. No entanto, com muita frequência, demonstrou seu ódio em lágrimas de piedade, em vez de palavras de repreensão. Ainda assim, que linguagem poderia ser mais severa, mais parecida com a de Elias, do que as palavras: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Ele odiava a maldade, a tal ponto que sangrou para golpeá-la. No coração do homem. Ele morreu para que ela pudesse morrer. Ele foi sepultado para que pudesse sepultá-la em sua tumba. E ele ressuscitou para que pudesse mantê-la para sempre sob seus pés. Cristo está no Evangelho, e o Evangelho se opõe à maldade de todas as formas. A maldade se ostenta com roupas justas e imita a linguagem da santidade. A maldade se ostenta com roupas justas e imita a linguagem da santidade. Mas os preceitos de Jesus, com o seu famoso azorrague de cordas, a expulsam do templo e não irão tolerá-la na igreja. Da mesma forma, no coração onde Jesus reina, a guerra entre Cristo e o maligno. E quando nosso Redentor vier para ser nosso juiz, aquelas palavras estrondosas
Apartai-vos de mim, malditos, que são, na verdade, apenas um prolongamento de sua vida de ensinamentos sobre o pecado. Manifestarão sua aversão à iniquidade. Tão acolhedor quanto é seu amor pelos pecadores, é seu ódio pelo pecado. Tão acolhedor quanto é seu amor pelos pecadores, é seu ódio pelo pecado. Tão perfeita quanto a sua justiça, será completa a destruição de cada forma de maldade. Ó glorioso defensor do que é justo e destruidor do mal. Por essa causa, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Vamos para a leitura em Esdras. Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. A introdução desse capítulo diz assim: o trabalho da reconstrução do templo tinha ficado parado uns 16 anos. Foi retomado em 520 a.C., no segundo ano do reinado de Dário. Versículo 5 do capítulo 5. Diz assim: capítulo 5 diz assim: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém. E os dois profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertarem estas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas e, por isso, os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dário e recebessem uma resposta. O relatório que Tetanai e Setar-Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este: ao rei Dário, que o Senhor governe em paz.
Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes, para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam: nós somos servos do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas, no primeiro ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo de Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar a levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia, para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois, nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Vamos aqui para algumas referências e comentários do capítulo 5 de Esdras. Capítulo 5, versículo 1. Profeta Ageu. Referência: Ageu, capítulo 1, versículo 1. Profeta Zacarias. Referência: Zacarias, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 5, versículo 2 de Esdras. Zorobabel e Josué. Referência: Esdras, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 5, versículo 3 de Esdras. Província do Eufrates Oeste. Referência:
Esdras capítulo 4, versículo 10. Capítulo 5, versículo 4. Eles perguntaram, segundo algumas versões antigas, o texto aramaico traz, nós dissemos, capítulo 5, versículo 11. Deus do céu, referência, Esdras capítulo 1, versículo 2. Um grande rei de Israel construiu. Esse rei foi Salomão. Referência, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 5, versículo 12. Conquistados por Nabucodonosor. Referências, 2 Reis, capítulo 25, versículos de 8 a 12, e 2 Crônicas, capítulo 36, versículos de 17 a 20, e Jeremias, capítulo 52, versículos de 12 a 15. Capítulo 5, versículo 13. Ciro, referência, Esdras capítulo 1, versículo 1. E por fim, Nabucodonosor havia tirado. Referência, Esdras capítulo 1, versículo 7 e Daniel capítulo 5, versículo 2 e 23. É isso, gente. Capítulo 5 de Esdras. Deus os abençoe.